Sabe aquele momento? Uma promoção, um emprego novo, é uma fase de altíssima pressão, né? E os primeiros meses, eles são decisivos. Por isso, hoje a gente vai mergulhar no framework dos primeiros 90 dias do Michael Watkins. É uma ferramenta, olha, poderosíssima para transformar esses momentos tão críticos em um verdadeiro sucesso. Olha, para começar, essa frase do Watkins já diz tudo, né? A questão aqui não é só evitar o fracasso. É muito mais sobre construir a base, o alicerce pro sucesso lá na frente, a longo prazo. Pensa bem, as primeiras impressões, a credibilidade que se constrói, é tudo isso que cria aquele momentum, sabe? Aquele impulso que pode definir toda a trajetória no novo cargo. Tá, mas então qual é o grande objetivo de tudo isso? É simples, atingir o que a gente chama de ponto de equilíbrio. Imagina só, quando alguém chega num cargo novo, essa pessoa consome recursos, certo? Tempo da equipe, treinamento, até a paciência da gestão. O ponto de equilíbrio é aquele momento mágico em que a chave vira e a pessoa começa a gerar mais valor do que consumiu. E a meta, claro, é chegar nesse ponto o mais rápido possível. E aí vem a pergunta, mas quanto tempo isso leva na prática? Bom, se prepare. Uma pesquisa com 210 CEOs mostrou um número que, olha, é de cair o queixo. Em média, um gerente de nível médio leva 6,2 meses para atingir esse ponto de equilíbrio. Gente, são mais de 6 meses para começar a agregar valor de verdade. Agora, imagina o impacto de conseguir cortar esse tempo pela metade. É exatamente essa a proposta que a gente vai explorar aqui. Ah, e um ponto importante. Vale dizer que este material que a gente está vendo é um resumo produzido por inteligência artificial, mas ele foi todo baseado na curadoria e na expertise do Costabile Matarazzo, que é um consultor especialista em liderança. A ideia foi justamente trazer os pontos essenciais de um jeito bem claro e direto. Então, o nosso caminho hoje vai ser este. Primeiro, o desafio dos 90 dias. Depois vamos falar sobre preparar a mentalidade, criar uma estratégia para ganhos iniciais, construir alianças e, por fim, fechar com um roteiro para o sucesso. Vamos lá? Começando então pelo desafio dos 90 dias. A gente pensa nesse período como uma oportunidade gigante, né? E é, mas também pode ser um verdadeiro campo minado. E por quê? A palavra-chave para entender isso é vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade toda vem de uma combinação de fatores. Pensa comigo, a pessoa ainda não conhece a fundo os desafios do novo cargo, certo? Ela também não tem aquela rede de relacionamentos já estabelecida para pedir ajuda, para dar um suporte. E, ao mesmo tempo, todos os holofotes estão nela. Cada ação, cada decisão está sendo super analisada. É a combinação que eu diria que é perigosa. Pouca informação com altíssima exposição. Ok, então como é que se navega nessa vulnerabilidade toda? O primeiro passo é interno, é de dentro para fora. E isso nos leva à nossa segunda sessão, preparar a mentalidade. É aqui que tudo começa. É sobre basicamente um desapego consciente do passado. Aqui a gente vê a armadilha mais clássica de qualquer transição. Aquela famosa frase, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. E é a mais pura verdade. As habilidades super técnicas que fizeram alguém ser um analista brilhante não são as mesmas que farão dessa pessoa uma boa gerente. O foco total na execução que fez um gerente ser ótimo não é o mesmo que vai transformá-lo num diretor com visão de futuro. Cada novo degrau exige uma nova mentalidade, um novo jeito de pensar e de agir. E, olha, tem um exemplo muito forte disso, que é a história do Douglas Ivester, ex-CEO da Coca-Cola. Ele foi um CFO, um COO simplesmente brilhante, sabe? Aquele cara obcecado por detalhes, por números, por operação, e foi isso que levou ele ao topo. O problema é que, quando ele virou o CEO, ele não conseguiu largar essa mentalidade. Ele continuou microgerenciando tudo, em vez de assumir o papel que ele precisava ter, o de estrategista, o de visionário, e o resultado? Uma carreira incrível que terminou de um jeito bem decepcionante. Não por falta de capacidade, mas porque ele não conseguiu abandonar aquilo que, no passado, o tinha feito ter tanto sucesso. Beleza, mentalidade ajustada. Agora é hora de partir para a ação, né? Nossa terceira sessão é exatamente sobre isso. Como construir aquele momentum e a credibilidade logo de cara. É sobre a arte de diagnosticar a situação e entregar resultados que realmente fazem a diferença. Mas antes de sair mudando o mundo, calma. É preciso parar, respirar fundo. A tentação de chegar querendo mostrar serviço é gigante, a gente sabe. Só que agir sem um diagnóstico preciso, olha, é a receita para o desastre. É preciso primeiro entender o terreno antes de começar a construir qualquer coisa.
Esse é um erro clássico de líderes mais ansiosos, pular direto para a solução sem nem entender direito qual é o problema. E para ajudar nesse diagnóstico, o Watkins criou o modelo STARS. É um jeito de classificar o tipo de desafio que se tem pela frente. É um startup, ou seja, construir algo do zero? É um turnaround, salvar uma área em crise? Ou é acelerar o crescimento? Cada um desses cenários exige uma estratégia, um ritmo, uma abordagem completamente diferente. A urgência de um turnaround, por exemplo, não tem nada a ver com a de sustentar o sucesso. Entender em qual cenário se está é o primeiro passo para agir do jeito certo. Ok, diagnóstico feito. Agora o foco muda para o que a gente chama de early wins, ou os ganhos iniciais. E o ponto-chave aqui, gente, é que essas pequenas vitórias não são só sobre o resultado em si. Elas são, na verdade, sinais. Sinais para a equipe, para os pares, para a chefia, sinais de que tem coisa boa acontecendo, de que a mudança está sendo positiva. São essas vitórias que constroem a credibilidade e criam um ciclo super positivo de confiança e de energia. E isso nos leva direitinho para a nossa quarta sessão, construir alianças. Porque vamos combinar, nenhuma vitória acontece sozinha, né? Seja uma vitória pequena no início ou uma grande lá na frente. O sucesso depende, e muito, da nossa capacidade de gerenciar relacionamentos em todas as direções, para cima, para baixo e para os lados. E, sendo bem direto ao ponto, de todos esses relacionamentos, tem um que é absolutamente o mais importante de todos. É o relacionamento com a nova chefia. Isso não é algo que dá para deixar rolar e ver no que dá. É preciso negociar o sucesso de forma proativa com essa pessoa. É daí que vem o apoio e os recursos que serão necessários. Tá, mas como se faz isso na prática? Aqui temos um guia bem direto. Ponto 1. A responsabilidade de fazer essa relação dar certo é de quem está chegando. Não dá para ficar esperando a iniciativa do gestor. Ponto 2. Alinhe as expectativas logo no começo e sempre que precisar. O que é prioridade? Como vai ser a comunicação? O que é sucesso para ele ou para ela? Ponto 3. Ninguém gosta de surpresa ruim. Se tem um problema vindo aí, avise antes. E por último, não leve só problemas, leve também possíveis soluções. Isso mostra uma maturidade e uma proatividade enormes. Só que gerenciar para cima não é tudo. A autoridade que vem do cargo, sabe? Aquela do organograma, ela tem um limite. Para fazer as coisas grandes acontecerem de verdade, é preciso ter influência horizontal. O que isso significa? Construir pontes, alianças com os pares de outras áreas, com outros stakeholders. É essa rede de apoio que, no fim das contas, vai destravar a colaboração e a inovação de verdade. Bom, a gente já passou pela mentalidade, pela estratégia e pelas alianças. Agora, chegou a hora de juntar todas essas peças num plano prático. Nossa última sessão é justamente isso, o roteiro para o sucesso, o plano de 90 dias na prática. E o mapa é esse aqui. A gente divide os 90 dias em 3 fases bem claras. Nos primeiros 30 dias, o foco é total em aprender. É ouvir, é conhecer a equipe, entender a estratégia, a cultura, a tecnologia, sem fazer grandes mudanças. Aí nos 30 dias seguintes, já com esse conhecimento, o foco passa a ser entregar aqueles resultados de curto prazo, os early wins, para construir credibilidade. E por fim, nos últimos 30 dias, aí sim é hora de consolidar o caminho, começar a implementar a visão estratégica e firmar o próprio estilo de liderança. E essa frase aqui, ela marca bem o fim desse ciclo. Quando chegar perto dos 90 dias, aquela desculpa do ainda estou aprendendo, já não cola mais. As expectativas mudam, a fase de aprendizado intenso acaba e começa a fase da entrega consistente. É o momento de mostrar que a gestão fez a escolha certa. E com isso a gente encerra com uma provocação. A preparação para a próxima transição de carreira não começa no dia 1 do novo emprego. Ela começa agora, entendendo esses princípios. Então a pergunta que fica é: quem está acompanhando esse material está se preparando para fazer da próxima grande oportunidade um verdadeiro sucesso?